Vamos nós, né? 27 de novembro. Pá. Eu sou um cara que algumas coisas me irritam profundamente, né? Eu não consigo, às vezes, ser gentil ao expressar minha divergência. Uma das coisas que me irritam é esse processo que vai na linha da demonização da política, né? Porque quando se demoniza a política, esta arte, este modo de fazer as coisas que envolve as pessoas, o futuro das pessoas, as expectativas, os sonhos, se abre espaço porque para um tipo de gente que eu chamava, um amigo meu chamava assim, as pessoas da bandalheira. Quem demoniza a política, acreditem, é tudo aquilo que não presta. Por quê? Porque se vale dos recursos da política para construir benefícios pessoais, grupais, etc. Eu sempre disse, atrás de um moralista sempre tem um pervertido. Sempre. E existem coisas na política que são são desprezíveis, mas são próprias deste meio. O Lula indicou um cara para assumir uma vaga na Suprema Corte. Eu teria indicado outra pessoa. Nada contra o cara, o Messias. Mas eu indicaria uma mulher. Eu indicaria uma mulher negra. Isso tem uma relevância importante do ponto de vista da construção simbólica da sociedade brasileira nessa quadra histórica. E existem tantas altamente qualificadas para ocupar a Suprema Corte. Não tenho dúvida sobre isso. Mas é a minha opinião, é a minha convicção. E paramos por aí. Pois Lula, quando indica Messias, ele gera no Alcolumbre, seu aliado do governo, um tipo de postura que mostra o quão rasteira, o quão baixa é a representação política brasileira. Diante disso, eles partem para a retaliação, como se a retaliação fosse gerar efeitos sobre o Lula. Eles aprovaram agora um projeto que eles chamam de pauta-bomba de ontem, que realinha aposentadorias. Isso tem efeitos de 20 bilhões de reais que não serão pagos pelo Lula, se aprovados. Todos os governos que vêm na frente serão atingidos por isso. Mas por quê? Porque eles fazem a política desse jeito, com chantagem. É a política da chantagem. Aquele Hugo Mota, que, diga-se de passagem, virou presidente da Câmara dos Deputados com apoio do governo, está se revelando. Por que eu digo revelando? Quem está se revelando não é porque se transformou em algo, não. Só se revela quando tu tira o véu, quando tu tira a máscara que está ali, sempre esteve ali. Ele sempre foi o que ele é. Quer ver? Da Câmara dos Deputados. Vamos lá, gente. Carla Zambelli, fugida, condenada. E o que fez a Câmara dos Deputados até agora? Nada. Alexandre Ramagem, cheio de segredos de Estado, fugiu para os Estados Unidos, fugiu da justiça brasileira. E a Câmara dos Deputados fez o quê? Nada. Eduardo Bolsonaro, desde fevereiro, nos Estados Unidos, urdindo contra o Brasil, contra o país, e a Câmara dos Deputados fez o quê? Nada, não, é pior que nada. Chegou a arquivar o processo que havia contra ele na Comissão de Ética, na Câmara dos Deputados, arquivou. Aqueles deputados que fizeram motim, aquele Van Hatten, as imagens todas foram mostradas para o Brasil. O
que fez. Hugo Mota, nada. Não, não é nada. É pior que nada. Olha o que esse cara fez quando tratou do projeto de lei antifacções, anti-organizações criminosas. Agiu contra o Brasil, não é contra o Lula. Não é contra a esquerda, é contra o Brasil. Estão prestes a ser examinados agora vetos que trabalham a questão dos licenciamentos ambientais. Eles querem retaliar. Vão retaliar quem? O Lula? Não, é o Brasil. Os desastres ambientais que nós enfrentamos é decorrente de quê? Deste tipo de ação, deste tipo de atitude, de uma política vil. É impressionante quando tu começa a ver as pesquisas de opinião, 60 e tantos % aprovam aquela matança que aconteceu no Rio. Vejam o que aconteceu ontem de novo. Crianças baleadas. Quem é que faz isso? É o Lula? É a chamada esquerda? Não. Mas não é que a esquerda saiba tratar. O tema não é esse. O tema é outro. Existem interesses que são interesses dos brasileiros. Toda vez que no Brasil se tenta estabelecer algum tipo de redução de desigualdade, é um escândalo. Que parte da onde? Dos lobistas do andar de cima. E quem paga? O andar de baixo. Quando o andar de cima é chamado a ajudar na conta, vira essa grita que está aí, porque ontem o Lula sancionou a lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Esses benefícios podem chegar até quem ganha 7.200 e tantos reais. E quando isso acontece, vem a retaliação baixa. E tu olha as pesquisas de opinião, veja o que o Rio Grande do Sul tem na ponta para o Senado da República, Van Hatten. Veja quem ponteia as pesquisas para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Zucco, porta-voz do Bolsonaro. Vejam, em Santa Catarina existe uma disputa pesadíssima que envolve a direita, que quer tirar Esperidião Amin da vaga ao Senado para colocar quem? Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro faz aquilo que fez e tem gente com dissonância cognitiva que tenta achar argumento para todo gosto. Repõe uma pauta de anistia, que de novo desvelada, porque a conversa vagabunda era a injustiça contra a tiazinha do batom, contra os casais de velhinhos que foram na Praça dos Três Poderes com a Bíblia. E olha agora o que é. Na verdade não é agora, é o que sempre foi. O tema é Bolsonaro, acreditem, gente. As coisas podem ficar muito difíceis e essas pessoas, esses caras que estão na política, a maior bancada do Congresso Nacional é uma bancada reacionária, não é nem conservadora. Os conservadores foram comidos e agora estão sendo cuspidos pela extremíssima direita reacionária. Não vê quem não quer ver. Isso é gravíssimo. Olha o discurso desse Tarcísio de Freitas. O cara até hoje não disse uma palavra contra as retaliações que o Trump fez contra o Brasil. Contra o Brasil, não é contra o Lula. Impressiona um pouco isso, sabe? A disfarçatez. E mesmo assim o povo segue bancando essa gente. E seguirá bancando essa gente. A tendência é que o próximo Congresso Nacional seja mais reacionário do que este atual. E a democracia segue correndo risco, mesmo com a prisão histórica do Bozo. Isso é histórico. Mas, vamos lá.
Não deixemos de ver o que estamos vendo. Não deixemos de falar sobre o que devemos falar. E, fundamentalmente, gente, percebam que a ação populista deste naco fascista é contra o povo brasileiro. Não é contra este ou contra aquele político de esquerda. Não, é contra o povo. Vejam as consequências das medidas. Olhem, por exemplo, o tema da energia elétrica. O que esses caras fizeram. Dessa extrema-direita reacionária. Está lá. Quem é que paga essa conta, gente? Não é o Alcolumbre. Não é o Hugo Mota. Somos nós. Mas, diria a vovó, tem quem gosta. Tem quem gosta.